Olá, hoje eu vou falar sobre um pouquinho sobre o último livro, praticamente assim o último, né, que eu li em 2022. Hoje é 1º de janeiro de 2023 e então eu li alguns outros livros depois, mas que eu não vou fazer vídeo aqui no canal. São livros mais curtinhos, assim, que eu só tava terminando, né? E então, esse aqui, esse Catatal, né? Que é Os Buddenbrooks, do Thomas Mann. Então, olha, esse livro eu comecei a ler em agosto, para vocês terem uma ideia de como eu demorei para ler. Eu acho que eu demorei mais do que A Montanha Mágica. Ele tem umas 700 páginas, mas aqui com o pós-fácil, né? Apesar de ser uma história bastante linear, uma narrativa bem tradicional, eu imaginei que fosse demorar menos tempo, mas assim acabei, né, demorando tudo isso, encaixando outras leituras e fui levando assim sem muita pressa, né? Eu pensei assim que na verdade eu acho que eu comecei a ler o Thomas Mann de uma maneira errada, né, digamos assim, porque eu já havia lido alguma coisa, se eu não me engano, um outro livro menor dele, que eu não me recordo agora, mas aí depois eu já fiz a leitura da Montanha Mágica, a Montanha Mágica também essa edição super bacana aqui da Cia das Letras. E eu comecei pela Montanha Mágica fazia muito tempo, né, que eu via resenhas assim, eu queria ler a Montanha Mágica. E aí eu tinha pensado até assim em reler a Montanha Mágica, mas aí eu não gosto muito de releitura, eu demoro um pouco assim para decidir fazer a releitura. Então eu pensei, então eu poderia ler os Buddenbrook. Aí eu fui descobrindo, né, depois, que na verdade os Buddenbrook talvez seria melhor eu ter começado por ele, porque esse aqui foi o primeiro romance do Thomas Mann que ele escreveu em 1900, né? E aí depois ele escreveu A Montanha Mágica. Bom, o Thomas Mann, ele é o Prêmio Nobel de 1929. Essa obra aqui, ela é uma obra de transição entre o realismo do século XIX e então as revoluções da literatura moderna, né? Escrito em 1900, então ele vai ficar um tipo de literatura que vai ficar ali no meio. Ele é considerado um romance autobiográfico porque ele tem muitos aspectos assim, né, parecidos, né, com a vida do Thomas Mann, e ele vai retratar a burguesia da época, né? A história em si, né, desse livro é como assim se o próprio título já contasse tudo, né? Os Buddenbrooks, a decadência de uma família. Então a gente vai saber que é uma família da burguesia, né, da época, que tinha muita grana e que depois eles vão entrar numa decadência, né? Então, ele vai contar toda a história, né, dessa família, começando por Johann. Ai, gente, eu não vou saber alguns nomes, eu não vou saber ler. Aí que ele era um cônsul, né, a consuleza, e aí então eles têm os 3 filhos, né? Os 3 filhos são o Thomas, que é o mais velho, depois o Christian e a Antonie. A Tony, não sei como fala, pronuncia também. Então, esses 3, né, a história deles, os 3 irmãos, é assim. O Thomas, que é o mais velho, então ele vai ser aquele filho que vai assumir os negócios da família,
que ele é o mais responsável, ele que vai ser casamento, ele vai se casar pensando na manutenção desse status, né? E aí ele vai ter um filho, né? Que é o Ano, né? O nome do filho dele é Ano. E aí, então, no finalzinho vai contar um pouco, assim, vai passando o tempo, ele é bem linear mesmo, e aí, então, ele vai contando no final, ele vai contar um pouquinho sobre a vida do Ano, né? Dos 3 irmãos, aí a gente tem o Christian, então, né, que sempre como a gente tem o Thomas como esse mais responsável, aí nós temos o Christian, que é o mais, assim, aloprado, ele não segue muitas convenções, ele é esbanjador, ele se apaixona por uma mulher que ela não é aceita pela família, né? Ela não tem aquela... não é da alta sociedade como eles são, né? E a Tony, né? A Tony, ela vai ser ela vai passar por 3, acho que são 3 casamentos, acho que são 2 só. 2 casamentos fracassados, assim, ela acaba fazendo escolhas equivocadas, assim, pro casamento. Desse casamento, ela vai ter uma filha, que é a Érica, e o casamento da Érica depois também vai acontecer algumas coisas ali, que também não vai dar certo, né? E aí, assim, o romance segue, que ele não vai ter, ele é um romance que ele não tem grandes personagens, como nós temos, por exemplo, na Montanha Mágica, que a gente tem muitas passagens filosóficas, assim, que é um romance incrível, gostei demais da Montanha Mágica. Já nesse aqui, nós não temos, assim, eu considerei assim, não gostei tanto como eu gostei da Montanha Mágica, né? Então, ele é um romance que ele é construído assim com ironia, ele tem um narrador onisciente, que sabe, né, tudo o que acontece e vai contar a história dessas 4 gerações, né? Então, essa família de negociantes ali na verdade, a cidade, né, é uma cidade... Eles citam muito Hamburgo, eles citam várias cidades próximas ali, mas eles não falam, assim, muito o nome, né, da cidade. Mas os críticos, assim, consideram que seria Lubeck, que é a cidade onde viveu Thomas Mann, né? Então, ele vai mostrando essa decadência. A decadência, na verdade, ela não tem uma explicação, conforme eu li numa crítica aqui, ela não tem uma explicação, porque não houve uma grande reviravolta, assim, na questão econômica, né, da família, uma grande perda. Não fica muito claro isso, porque que houve essa decadência, mas assim, eu creio que uma decadência natural, né, morre o patriarca, aí depois não tem uma grande perda financeira, mas acaba a mudança na própria história, né, no próprio capitalismo, né, que nós temos, que vão acontecendo umas mudanças, e aí então as pessoas vão morrendo, né, esses personagens vão morrendo, até ficar somente a casa, né, eles tinham uma mansão enorme, e a gente percebe, assim, essa mansão bastante, assim, em decadência, né, ficando velha, tendo que vendendo as casas, né, e assim se desmanchando a fortuna dos Buddenbrook, né? Mas de qualquer forma, uma leitura que super vale a pena, né? Um grande clássico também da literatura mundial. E o grande Thomas Mann, né? Eu gosto bastante dele, tá? Então é isso, tá? O vídeo em 2023, mas na verdade, então, o último livro de 2022, certo? Ok? Até mais.